Boa tarde. De compartilhar sua tela, falar alguma coisa para a gente testar seu microfone. Boa tarde, pessoal. Microfone ok? Ok. Beleza. Deixa eu dar o play aqui no slide antes de compartilhar, que daí fica mais profissional. Bom, Jean, tudo certo, boa live. Pessoal, podem colocar suas dúvidas aí no chat do comentário, no chat do Teams. E vou estar aqui durante a live, Jean, fazendo a intermediação lá dos comentários, tá? Quando surgir alguma dúvida, eu vou montar ali a mensagem para o pessoal para você conseguir olhar tudo de uma vez num lugar só no final da live. OLT. Perfeito. Valeu. Bom, gente, seguinte, queria conversar com vocês sobre TDD na prática, tá? E a gente vai abordar aqui alguns assuntos de Clean Code e Refactoring. Não quero, como que eu posso dizer? Não quero chover no molhado aqui, tá? Eu sei que isso já foi objeto de estudo de muitas pessoas, mas muitas vezes a gente acaba estudando esse assunto e aplica em momentos de estudo, acaba esquecendo uma coisa ou outra. Então, o objetivo aqui é reforçar esse conhecimento e trazer talvez uma noção diferente vinda de outra pessoa que tem um pensamento um pouco diferente do seu, né? Isso acontece bastante com a gente, para que traga aí de repente alguma luz, né? Em como você tem desenvolvido no seu dia a dia, tá bom? Ah, eu queria começar com uma pergunta bem simples e, na verdade, eu vou até deixar aqui no chat essa pergunta e vocês podem reagir com aquele emoticonzinho de 1, 2, 3, 4 e 5, né? Eu pesquisei antes, eu sei que tem, tá? A hora que você for reagir é só colocar 1, 2, 3, 4, 5 ali que ele acha. Por que que o projeto que você está hoje, ele tem esse design que tem, né? E aí muitas vezes a gente responde com, quando eu cheguei já estava assim, foi algum tutorial da internet, alguma decisão baseada em algum outro projeto que já tinha esse layout, já tinha esse design. Ou disseram simplesmente que era para fazer assim, a gente segue. Ou o 5, que também é muito possível, não faço ideia. Vou deixar para vocês responderem aí no chat, tá? Ah, quais são os impactos, né, que a gente vê no dia a dia por causa dessa decisão de projeto que muitas vezes a gente não sabe por que que foi feito assim, né? A gente vê alguns casos onde vai perguntar para a gente o que está acontecendo e tal, um determinado trecho, e a gente responde somente o fulano sabe, né? Ou muitas vezes a gente faz uma mudança ali que a gente tem certeza que está certo, fez um teste bem completinho, bem ok ali, e de repente quebra alguma outra coisa, né? Então a gente tem ali como consequências é, o desgaste do dia a dia, a gente tem bugs que aparecem, que a cada nova feature, na verdade, era para fazer uma entrega de valor para o cliente, e a gente acaba encontrando aí um retorno desagradável, como bugs. O produto, de certa forma, ele acaba evoluindo de uma forma lenta, e com tudo isso é difícil de manter o sistema. Acho que tinha alguém com áudio que falou alguma coisa? Não? Beleza. O resultado disso é.
Acho que tem alguém com o microfone aberto. Se alguém puder mutar aí. Obrigado. Mutei aqui já. O resultado de tudo isso, muitas vezes, é nós, como desenvolvedores, nos encontrarmos numa situação de desmotivação. Por que que eu falo isso? Ah, desenvolver, muitas vezes, é como um livro, né? O que que eu quero dizer com isso? A pessoa que escreveu um livro, ela tem uma história, ela sabe o valor daquela história, ela entrega aquilo, mas ela estrutura de uma forma, às vezes, vamos lá, vamos pegar um exemplo de um livro que está em inglês, né? Porque a pessoa é lá de fora, tal, criou o livro na linguagem dela. E nós aqui, meros brasileiros ou pessoal aí de uma outra língua, ele vai tentar ler aquilo porque ele foi desafiado a ler, sei lá, pegou num PDI, alguma coisa assim que aconteceu, ou achou interessante o tema e dia após dia ela tenta ler aquele negócio sem ter aquela clareza, do que ela está lendo, né? Ou até mesmo um caso onde foi feita uma tradução, mas foi feita uma tradução para uma pessoa que não tem assim tanta clareza, não tem domínio de tecnologia, e esse livro é sobre tecnologia, aí a gente começa a ver aquelas traduções de termos que a gente não está acostumado com a tradução, fica um troço meio chato de ler. E se você tem até um compromisso, tudo bem, você consegue seguir com aquilo, mas dia após dia, você tendo contato com um tipo de leitura que é difícil de interpretar, que é difícil de entender, isso desmotiva, tá? O código ele funciona da mesma forma. Então, o código, se você não tem um código que ele tem uma legibilidade boa, no dia a dia a gente vai ficando desmotivado, vai ficando cansado, aquilo não é tranquilo de você ler, interpretar, tem sempre que às vezes conversar com alguém, às vezes precisa de um esforço maior, vamos colocar a IA no meio, vamos perguntar para ela. Não é uma leitura tão simples, né? E aí a gente entra ah, talvez numa abordagem que não era assim no início. Poxa, eu estou desde o início desse projeto, o que que aconteceu, né? Alguns casos aí que a gente pode conversar com o tempo, crescimento do sistema, o aumento das regras, o aumento das dependências, não houve preocupação com essa estrutura, e aí tudo isso pode se juntar com prazos e urgências, esse projeto foi crescendo, crescendo com o tempo, a gente encontra um código que tem essa limitação, vamos dizer assim, no dia a dia, no nosso processo de desenvolvimento, né? E aí eu queria dividir com vocês a diferença entre estrutura e o comportamento, tá? O software, ele possui dois aspectos, o comportamento, que é a regra de negócio, que de fato é aquilo que é de valor para o cliente, é o que interessa para o cliente, né? Ah, é a regra de negócio, e tem a estrutura, que é a gente pegar essa regra de negócio, aquilo que é de valor para o cliente, e transformar ali em classes, módulos, serviços, essas dependências, que é o que a gente está acostumado a fazer no nosso dia a dia. Com isso em mente, a gente pode definir que sem uma estrutura, esse comportamento, essa regra de negócio, ele colapsa. Certo? Então, se a gente não definir uma boa estrutura, se a gente não pensar muito bem onde a gente está colocando as classes, quais são os nomes delas, quais são os serviços, quais são as dependências entre elas, a gente vê um comportamento que colapsa, tá? Aí que entra o Clean Code, né? É, o código limpo, ele não é só simplesmente estética, né? Ele precisa ser fácil de ler, fácil de entender, fácil de modificar, fácil de testar. E aí a gente volta naquele exemplo do livro, porque se a gente parar para pensar no nosso dia a dia, o código é lido muito mais vezes do que escrito, né? Só que como que a gente pode medir essa qualidade, né? A gente tem aqui algumas métricas que são mais comuns, algumas métricas técnicas que servem para a gente medir o código. Que são as próprias linhas daquele código, que é a complexidade em si, o número de classe, o tamanho dos métodos. Às vezes a gente pega aqueles casos de onde dentro de uma classe a gente chega ali a 6.000 linhas, que é um negócio assim que, meu,
insustentável muitas vezes. E não sei se você está reconhecendo isso no seu dia a dia ou em algum projeto que você passou. Ou a gente pode fazer uma brincadeira aqui, nas outras empresas é assim, na nossa não. Mas isso é algo que pode acontecer, né? E aí você pega uma situação dessa, se depara com uma demanda que você precisa modificar uma coisa ali ou tentar fazer uma refatoração simplesmente para você entender, ou porque você sim é caprichoso e conhece a necessidade de uma boa refatoração, mas você faz essa pergunta: esse código, ele é fácil de modificar com segurança? É aí que entra o refactoring, tá? O refactoring, ele deveria acontecer continuamente. Então, uma definição que o Martin Fowler traz é melhorar a estrutura do código sem alterar o seu comportamento. Quando isso deve acontecer? Ao adicionar novas funcionalidades, ao corrigir bugs, igual a gente comentou aqui, ao entender um código, tá? E aí a gente vê uma pergunta crítica. Você refatoraria ou você tem refatorado o seu código sem teste? Por que que eu faço essa pergunta? Porque sem teste, muitas vezes a gente não sabe o que que quebrou, né? Ou dependemos de testes manuais. Ah, sei lá, vamos pegar um exemplo que você precisa alterar uma tela X da grid lá, porque um botão deu um problema, não sei. E você tem que buildar aquele projeto, executar, esperar abrir ali o HTMLzinho dele, logar, que tem um processo de login, só para chegar no caso. E aí você vê que não resolveu, aí você vai, faz essa modificação de novo, atualiza. Tomara que não precise logar de novo, mas se precisar, você loga de novo, tem todo esse processo, né? Então, a gente pode definir aqui que o refactoring sem esses testes, ele equivale a um risco muito alto para a gente, né? E aí entra ah, o TDD, tá? Test Driven Development. Acredito que muitos já conhecem esse termo, não é muito segredo para ninguém, mas o TDD, ele não é sobre teste, ele é sobre design seguro de software, né? Qual que é o ciclo do TDD? Então, primeiro você cria o teste, né? Você sabe ali a regra de negócio, você entendeu o que precisa ser feito e você começa criando o teste. Depois de criar o teste, você implementa a regra, depois você faz uma refatoração com segurança, tá? O ciclo, na hora de você, normalmente ali as corzinhas, né, que a gente vê quando a gente vai executar os testes automatizados, é o red, que deu algum erro, o green é que passou, e depois você faz uma refatoração. Porque você já chegou no momento onde você está contemplando o cenário de sucesso daquele teste. Aqui um ponto interessante que o TDD ele é usado para criar novas regras de negócio, né? Então, chegou uma nova demanda, você vai criar um novo componente, vai criar alguma nova regra, passa por esse processo. Vamos lá, cria o teste, ele obviamente vai dar erro, porque você ainda não tem implementado aquela regra, depois você implementa aquela regra, chega ao sucesso daquele teste, e um ponto interessante também para trazer é um teste de cada vez, né? Às vezes você sabe toda a regra ali, tudo bem, mas começa com um teste simples, o mais simples possível, desenvolve aquele trecho, chegou no red, passou no green, depois que você chegou no green, coloca um outro teste que você sabe que vai complementar aquela regra, depois que você chegou no red desse segundo teste, você faz uma nova implementação, chega nesse green, uma vez que você alcançou todos esses objetivos, entendeu toda a regra, você pode ali parar e fazer uma refatoração com segurança, porque é só rodar o teste de novo. Teoricamente, ele tem que passar com 100% ali, né? O que é o caso do Green. Ah, e para que os testes ele de fato ajudem no desenvolvimento, eles precisam seguir alguns princípios, tá? Fast, eles precisam ser rápidos, ou seja, né, quando a gente vai executar, nesse exemplo aí de você executar cada alteração, commit, ou durante um refactoring que você está fazendo, ele precisa ser rápido. Não sei se vocês já caíram em algum caso onde o cliente insistiu, por exemplo, de fazer testes ah, que colocam ali na hora de fazer o PR, faz
uma rodada de teste ali, e você fica ali, sei lá, 20, 30 minutos, 40 minutos parado, porque ele precisa rodar todos os testes de integração de um sistema. Isso é um pouco complicado, né? Isso atrasa um pouco o nosso dia a dia. Eles precisam ser independentes, tá? Então, cada teste tem que se garantir sozinho, ele precisa rodar sozinho. Eu não posso fazer com o teste A e um teste B, um dependa do outro, porque lá na frente, se um dia eu precisar rodar isso no assíncrono, eu não posso garantir que o teste A vai ser sempre rodado antes do teste B, tá? Repeatable, eles precisam ser repetíveis, ou seja, eu tenho que gerar sempre o mesmo resultado naquele teste, executando uma, duas, três, quatro, cinco, 10 vezes. Self-validating, né? Eles precisam ser autovalidáveis, ou seja, o teste ele precisa dizer automaticamente por si só se ele passou ou se ele falhou. E timely, no momento certo. Que no nosso contexto do TDD, qual que é o momento certo dele? É antes da implementação, tá? Então, se os testes não seguem esses princípios do FIRST, eles não ajudam no desenvolvimento e passam a ser até um custo desnecessário dentro do nosso dia a dia do desenvolvimento. Eu adiantei aqui, acabei falando de teste de integração, né? Mas os tipos de teste que a gente tem trabalhado, unit test, ali a gente está testando um contexto mais isolado, mais rápido. Ele envolve ali regras de negócio, um contexto mais sem precisar fazer a comunicação entre os componentes, que é o caso do teste de integração, né? Que já envolve muitas vezes até a comunicação com o banco, alguma coisa assim, com uma API de terceiro, alguma coisa assim também. E tem o end-to-end, que é o fluxo completo do sistema, geralmente é aquilo que o próprio cliente, o próprio utilizador do sistema vai fazer, né? Que dá para ser configurável também, né? O ideal, tá, é que a gente consiga combinar os três testes, três tipos de teste, justamente porque só com o unit test você não vai garantir, por exemplo, a comunicação entre os componentes. Só que também o unit test ele é o mais barato, ele é o mais rápido, né? Ele não envolve você implementar toda a parte de banco, ele não envolve você implementar uma série de coisas ali. Então ele é barato, ele é rápido, tem a sua utilidade. Então, o ideal é sempre combinar os três, cada um consegue atingir uma área específica. Beleza? Eu separei um código de exemplo rápido aqui para a gente conversar. Deixa eu voltar aqui. Eu tenho duas abas vazias aqui, só para a gente fazer uma aplicaçãozinha de como seria trabalhar com o TDD aos poucos, dentro da regra de negócio que vai sendo incluída, e depois no final a gente faz uma refatoração, porque assim, primeira vez às vezes que você desenvolveu, você entendeu de uma forma, depois que você tem a imagem completa, né? Você consegue às vezes melhorar aquele teu código, deixar ele de uma maneira mais legível e remover alguns códigos meus que vai acontecendo ali, tá? Como a gente conversou, a gente precisa iniciar com o teste. Deixei tudo pronto aqui para a gente não perder tanto tempo, tá? E já vou colocar aqui o primeiro caso aqui, que é basicamente o seguinte: nós vamos ter um pedido e ele tem um valor, tá? E o cliente ele falou que aplica-se 10% de desconto para pedidos acima de 100, tá? De valor. Simples assim, a gente coloca aqui um valor que é maior que 100, com certeza. Chama o método que vai calcular esse total. Esse total ele tem que aplicar esse desconto automaticamente, por isso que na volta aqui na hora de fazer o expect, eu espero que seja 180, tá? Se a gente rodar isso, obviamente, ele vai quebrar, ele vai apresentar o nosso vermelho, ali que a gente tinha conversado, né? Porque a gente não tem a implementação ainda. Que a nossa classe order ela tá vazia, tá? Só criei o arquivo, perdão, só para a gente ir adiantando. Estou rodando aqui com coverage porque é bem interessante e a gente está sabendo o quanto do nosso código ele foi contemplado ali, né? Foi alcançado com o nosso teste.
Beleza, começou a rodar aqui os testes. Simplesmente um resultado que a gente já esperava, né? Primeiro que ele nem achou o que ele queria aqui dentro desse arquivo. Vou rodar aqui um esquema extremamente simples de order, tá? Nessa classe aqui. Tem um construtor, ele vai receber esse amount. Na hora de calcular, vamos lá, do jeito mais simples possível. Lembra que a gente vai colocar teste por teste para ir complementando aquela regra de negócio que a gente já sabe que é o total que é esperado. Ah, eu devo aplicar aqui 10%. Então, beleza, vamos fazer o seguinte: esse amount aqui vezes 0,9 resolve o meu problema do meu total. Se a gente rodar isso de novo, a gente chega no green. Enquanto ele chega no green, chegou ali com uma nova regra, e isso eu tenho certeza que, à medida com que você foi vendo, isso já era meio óbvio, né? Mas chegou ali uma nova regra. O que que acontece com pedidos, então, abaixo de 100? Né? É um outro tipo de desconto? O que que aconteceu aqui? Na verdade, ele não tem que aplicar desconto para pedidos abaixo de 100. Então, o nosso teste, o nosso segundo teste, olha, já deu até a dica aqui, vai ser exatamente esse. Não deve aplicar desconto para pedidos abaixo de 100. Então, aqui tem uma order de cinquentinha. A hora que ele chamar o calculate total, o que que ele espera? Que seja os mesmos cinquentinha. Aqui ele tinha passado esse primeiro teste, tá? Que eu deixei rodando aqui. A hora que eu salvei e rodei de novo, o que que vai acontecer? Esse aqui está ok, mas esse aqui não vai passar. Como a gente incluiu uma nova regra, a gente repete todo aquele ciclo que a gente estava vendo do TDD, né? A gente precisa passar pelo red primeiro para depois fazer a implementação e chegar no green. Enquanto ele está rodando aqui, a gente vai ver que ele vai dar o red, tá? Enquanto ele está rodando aqui, a gente já vai para o calculate total. Basicamente, o que que ele quis dizer aqui, né? Não devo aplicar desconto quando o pedido menor que 100. Tranquilo. Se a gente vai substituir esse total aqui, ó, ele já deu aquele erro lá do teste que a gente fez, agora a gente está vindo com a implementação. Basicamente, o que está sendo feito aqui? Se maior do que 100, vamos aplicar esse desconto. Se não, traz o valor normal. Vamos rodar esse teste aqui. A intenção agora é fazer com que esses dois caras funcionem. A gente contempla aqui o nosso negócio e está tudo certo. Podemos fazer essa entrega. Só que a gente entende agora que a gente pode fazer um pouquinho a mais e aproveitar que aplicamos o TDD e a gente consegue cobrir todos os cenários. A gente pode dar uma olhada nesse código aqui e fazer um refactor, né? O que que a gente pode melhorar aqui? Tornar esse código mais legível. Por exemplo, vamos deixar o que não dá desconto, né? Que, por exemplo, o que não dá desconto, pedido abaixo de 100. Vamos cravar logo esse primeiro caso, porque vai que para valores muito acima ele começa a aplicar descontos diferentes, né? Vai ficar mais organizado assim. Então, venho aqui e faço essa mudança aqui. Então, caso seja menor do que 100, beleza, já retorna aqui sem desconto. Aqui para baixo, se precisar colocar vários descontos, a gente coloca. Uma outra coisa que é interessante a gente fazer, por exemplo, é colocar aqui uma constante para calcular esse desconto para ficar mais próximo do que de fato está sendo testado, que é 10% de desconto. Aqui a gente tem, então, o valor vezes 0,1, os 10% de desconto. Eu sei quanto que está dando aqui de desconto de valor, depois eu venho do valor final e retiro esse desconto. Tranquilo. Fiz uma refatoração. O que que mais dá para fazer aqui? Tirar esses números mágicos, tá? Esse 100, esse 0,1, o que que é? Lá na frente, quando eu precisar ler esse livro de novo, o que que ele vai significar? A gente coloca aqui, já vai dando a dica aqui para a gente substituir, né? Perfeito. Fizemos uma refatoração. O que que é obrigatório? Continuar funcionando esse teste, senão não fez sentido, né? A gente fez uma refatoração que mudou a regra de negócio, não é esse o ponto. Mas se a gente rodar o teste aqui, é... eu sei que eu já estourei aqui os 20 minutos, já estou acabando, tá? Se a gente rodar aqui esse teste de novo, graças a essa refatoração, a gente já sabia que a gente estava cumprindo 100% dos testes, estava tudo beleza. Essa refatoração vai continuar funcionando da mesma forma.
Enquanto ele está pensando aqui, só vamos revisar, né? Tiramos os números mágicos, colocamos aqui numa variável estática, dando nome claro para ela. Isso faz com que o seu código seja entendível sem comentários, por exemplo. Fizemos aqui uma refatoraçãozinha, deixamos um pouco maior o código, mas isso não tem problema algum. Colocamos aqui uma constante para fazer o primeiro cálculo de desconto, depois não precisa retornar a fórmula de Bhaskara completa num return, né? A gente pode colocar algumas constantes. Tranquilo, passou. Temos aqui o TDD sendo aplicado de uma forma bem simples, tá? Para novos componentes, aí uma nova demanda. Se a gente voltar aqui para o slide, eu queria trazer uma outra coisa que foi o motivo principal de eu me importar tanto com isso, depois de ter trabalhado em alguns projetos aqui na DGS, que é a realidade da DGS, né? Muitas vezes o cliente, quando ele vai procurar a gente, ele é um cara que já está pedindo socorro e ele está vivendo ali uma situação que o software dele leva-se dias ou semanas para fazer uma mudança simples, features que já geram bugs, ou ninguém está entendendo completamente aquele código, porque rodou, desenvolvedores, o cara que sabia saiu, enfim. A gente encontra casos onde times têm medo de atualizar ou mexer em certas partes do código, e isso já acontece porque lá no início não se estruturou isso. Teste automatizado e um refactoring contínuo para deixar esse sistema cada vez melhor. Voltando até no exemplo do livro, né? Por que que a gente vê várias edições dentro de um mesmo livro? Porque eles estão fazendo um refactoring também, né? Sempre dá para melhorar, tá? Nesses casos, o que que eu queria trazer aqui só para a gente encerrar, né? TDD é só para novos desenvolvimentos? Beleza, a gente traz aqui o Characterization Test, que basicamente são testes criados para capturar e proteger o comportamento atual do sistema, visto que já existe. Opa, fui tirar o compartilhamento da apresentação, tirei o compartilhamento da tela. Visto que já existe um código, né? Esse código ele já existe. Então, é um problema que a gente encontra no nosso dia a dia aqui como DGS, tá? Eu deixei só um exemplo básico pronto aqui de um código horroroso, tá? Que é um código de validação para CPF. Aqui a gente vê diversas e diversas atrocidades que esses nomes de variável que não dá para entender nada, eles estão jogados em qualquer canto, não estão perto de onde está sendo utilizado. Essa indentação aqui com muitos ifs aninhados que fica horrível de ler, tá? Essas declarações múltiplas de variáveis e basicamente o que que a gente pode aplicar aqui? Não o TDD, mas o Characterization Test, que é vamos entender essa demanda, às vezes conversa com alguém para entender a regra de negócio, monta todos os cenários de teste, aqui ele já está pronto, tá? Atinge aquele 100% de coverage para uma determinada função. De novo, teste unitário, vamos começar de baixo, que é mais rápido, mais simples a gente tentar entender. E a partir do momento que a gente atinge este 100% de coverage, né? Foram alguns testes aqui, por exemplo, vamos terminar com dígito zero, verificador, vamos terminar com dígitos diferentes de zero, vamos colocar aqui a mascaramento, tanto para o caso com dígito diferente de zero, quanto para o caso de zero, que são casos que eu sei que precisa funcionar. Nos outros casos aqui, eu sei que não pode funcionar, né? Todos os números iguais, quantidade aqui de caracteres menores, vazio, undefined, null. Até forçou ali que do nada no código tem um try-catch totalmente nada a ver aqui, que talvez nem precisava ter aqui. Beleza, vamos colocar aqui o teste para colocar ele como 100%. Olha o jeito que foi gerado esse CPF, né? E aqui a gente encurta fazendo o quê? Já que a gente vive numa época de IA, ó, ele passou aqui 100%, e você tem um Copilot empresarial, alguma coisa assim, coloca o validate aqui, opa, esse é o old, tanto a função quanto o teste, e você fala para IA. Você é um especialista em refatoração de código, e que inclui sua tarefa é refatorar a função de validação de CPF, eliminando os seguintes codes MELS. Aqui eu deixei alguns rascunhos que são muito importantes, tá? Variáveis ou funções com nomes pouco claros, ou mistura de português com inglês, múltiplos ifs aninhados difíceis de ler, comentários excessivos,
né? O código deve ser autoexplicativo. Números mágicos sem explicação, tem alguns perdidos aí. Métodos longos, difíceis de entender, variáveis declaradas em lugares totalmente aleatórios, longe de onde são utilizadas, né? Por exemplo, o dígito está aqui embaixo, tem result, que está aqui em cima, mas é usado aqui embaixo. Declarações múltiplas de variável. E try-catch que eu nem sei o que ele está fazendo aqui. Eu passo um requisito para ele, né? Vamos extrair esses números mágicos em constantes, vamos dividir a lógica em funções pequenas com responsabilidade única, usar nomes descritivos em inglês. Esse aqui é um padrão que eu defini, né? Por exemplo. Eliminar condicionais alinhados, extraindo em funções, esses ifs gigantes que às vezes aparecem. Vamos dar um nome para uma função que deixa muito claro o que esse if está fazendo. Declarar variáveis próximas ao seu ponto de uso, remover comentários desnecessários, o código deve ser explicativo, através de bons nomes, a limpeza do CPF pode considerar um regex. Essa coisa aqui que foi gerada, a gente pode transformar num regex, que deixa somente os dígitos. E uma observação importante, todos os testes em validate, cpf.test.ts, devem continuar passando com 100% de coverage. Isso aqui resolve o nosso problema. A gente chegou no 100% do coverage, a gente garante que o que o cliente tem hoje e está funcionando, a gente garante esse teste para depois a gente jogar aqui para uma IA e ela vai refatorar esse código sem problema para a gente. A gente pode rodar os testes de novo, se ele continuou passando todos os casos com 100% de coverage, ó, a gente já tem algo muito mais estruturado, ficou até grande, poderia ser um pouco menor. O validate de CPF já ficou muito mais organizado. Ele define aqui as funções que ele precisa fazer e ele termina aqui, ó. Você consegue entender o core do negócio dessa função com poucas instruções, vou chamar até de caixinhas pretas ali que estão embaixo. E lógico, caso tenha algum problema ali no extract only digits, a gente vai no lugar específico e corrige. Voltando aqui para o slide. Esse é o nosso Characterization Test, tá? Esse é o código aqui de exemplo. Eu sei que foi corrido, eu tentei comprimir o máximo que eu consegui, mas eu acho que é um tema muito importante. Alguém dá mais memória para o PC do Jean? E é um tópico que vale a pena a gente revisitar muitas vezes, porque vai desanimando. A gente vai vendo cada código no nosso dia a dia que vai desanimando, né? Então, se a gente adotar tudo isso, lógico, nem sempre dá para a gente fazer o TDD, porque a gente está ali vivendo, às vezes, um contexto de apagar incêndio, mas existe o Characterization que a gente pode começar a colocar em prática e agregar valor. É um investimento, não é uma entrega de valor, fazer só teste, né? Mas esse teste permite com que você faça uma refatoração saudável, traga aquele código para uma realidade um pouco melhor. E seria mais ou menos isso. Tem alguma pergunta, algum comentário? Aquele teste com data hora que só quebra depois das 21. É verdade. Já vi bastante também. Tranquilo, pessoal? Sei que foi um conteúdo bem condensado ali, tá? É mais para trazer um propósito para os nossos corações ali de renovar essa prática que é interessante da gente ter. Fechamos então. Muito obrigado pela presença de todos. E é isso aí. Parabéns pela LT, Jean. Vou mandar o formulário de satisfação aqui no chat para vocês avaliarem também, tá bom, pessoal? Fechou. Até mais, pessoal. Abraço, tchau, tchau.